Boa tarde, pessoal. Bom, quando o pessoal me convidou para falar aqui, eu imaginei alguns tópicos que eu considero bastante relevante. Usei como base um projeto da WASP Top 10, também focado para aplicações nativas em cloud. E pensei, bom, eu tenho 25 minutos, né, de 25 a 30 minutos, uns 15 slides aproximadamente para falar. Então, que assunto abordar, né? Então, eu poderia tanto descer especificamente em todos esses assuntos, né? Pegar um assunto específico e falar dele, quanto falar de todos. E a minha abordagem foi querer falar de todos. Então, a gente vai descer de maneira superficial, né? Vamos voar por todos esses assuntos, tentando agregar um pouco mais desse conhecimento sobre aplicações nativas em cloud. O primeiro ponto é o que é uma aplicação nativa em cloud, né? Então, é um padrão, né, de arquitetura desenhada para aproveitar os recursos nativos da cloud, tá? Para rodar com esses benefícios. Hoje fala-se muito em ter uma alta performance, né, um desempenho bom da aplicação, com um custo muito baixo, né? Ou seja, ter escalabilidade, que é um dos recursos muito vendido, agilidade, esse tipo de coisa. E não é tão simples ou não é sem nenhuma preocupação que a gente consegue fazer isso, né? Então, trabalhar nessa arquitetura de uma maneira mais intensa e planejar o começo, eu acho que já é a largada para ter um bom benefício na hora de fazer o uso de aplicação nativa em cloud. Aqui é uma referência para mostrar o quão performático pode ser a empresa se ela usar os serviços nativos de cloud. Então, essa parte em verde, né, no Customer Management, é onde você vai ter que gerenciar, ou seja, você vai ter que tomar conta da sua aplicação, alta disponibilidade, escalabilidade, backup da plataforma. Por mais que a gente fale que use cloud, não necessariamente você usar uma cloud, você perde a responsabilidade 100% do backup. Porque às vezes você tem que ir lá e fazer o teste de backup, você tem que colocar as rotinas, agendar a melhor janela para executar backup. E numa aplicação do outro lado, onde você consome praticamente 100% o ambiente em cloud, você consegue ter capacidade de pensar isso única e exclusivamente no deploy e na sua aplicação em si, ou seja, desenvolver a lógica de negócio que você quer que a sua aplicação entregue, né? Então dá para ver, a comparação é muito legal do quão performático, o quanto você pode dedicar apenas para a sua aplicação usando os serviços nativos em cloud, tá? Aqui é uma comparação do que é o modelo monolítico e de como é uma aplicação nativa em cloud, né? Ou seja, a arquitetura dela é muito diferente. Aqui a gente tem um hardware onde ele executa todos os steps, ou seja, tipo, tudo é executado dentro daquela aplicação. No outro modelo, a gente já tem um contexto muito diferente, onde está quebrado para o microserviço, então você tem camadas distintas e não necessariamente as camadas acessam o mesmo recurso. Ou seja, tipo, eu tenho a partezinha verde que ela grava num outro banco de dados. Eu tenho um serviço de broker ali, de mensageria, e as aplicações não necessariamente têm que se comunicar entre si, né? Mas para ter essa aplicação nativa em cloud, a gente tem alguns desafios, por exemplo, a cultura. Aquela história de você construir, você mantém rodando, não é tão simples quando a gente fala de maneira cultural. Se você pegar segurança, já é um desafio, porque você não quer dar o acesso para o desenvolvedor manter aquilo rodando, sendo que foi ele que desenvolveu. Então, existe um choque cultural de risco muito forte ali. A arquitetura, bom, aqui já dá para comparar as duas arquiteturas e ver que é muito diferente. Processos. O processo que você rodava aqui não necessariamente funciona da outra forma. Então, é muito comum, é muito desejado as pessoas usarem aquele 10 deploys por dia, né? Que é um desejo muito grande quando as pessoas mudam para aplicações cloud native. Porém, para você dar essa liberdade para o desenvolvedor, você tem que ter processos e ferramentas estruturadas para você conseguir dar essa velocidade para o desenvolvedor. Porque senão a probabilidade de subir coisas erradas é muito grande. E as ferramentas? As ferramentas que rodavam aqui não necessariamente vão rodar lá. Então, lá naquele outro cara, você não tem, por exemplo, um user agent que você instala dentro da máquina e fica fazendo pooling
de vulnerabilidade, por exemplo. Por quê? Se é em container, é imutável, você não vai alterar. Para você trocar o container que está rodando ou corrigir uma falha de segurança, você precisa refazer o container. Né? Então, assim, é diferente os dois mundos. Tá? Bom, e agora entrando um pouquinho todos aqueles tópicos que a gente falou, falando sobre práticas de segurança, especificamente nesse contexto da aplicação em nuvem. Planejar a estrutura de clouds públicas. Então, se você tem uma cloud pública, né, você está rodando em cima de uma cloud pública, é importante você planejar como essa estrutura de contas vai ser. Então, eu estava numa instituição antes de eu vir para a Vind, quando eu saí de lá, a gente tinha 2.800 contas. A expectativa era chegar em 16 mil contas. E aí, quando eu falo contas, são consoles da AWS, por exemplo. Tá? Então, você gerenciar essa quantidade de contas e deixar que cada produto viva sozinho é complicado. Planejar a arquitetura da aplicação. Como eu mostrei aqui atrás, é muito diferente a arquitetura da aplicação. Como elas vão se conversar. Utilizar ferramentas para identificar falhas de configuração na cloud. Então, normalmente as clouds públicas já têm isso nativamente, você consegue rodar essas ferramentas e deixar ela fazendo pooling dentro do ambiente e te apresentar quais são os pontos vulneráveis que você tem. Então, se eu tenho um bucket público, esse tipo de coisa. E garantir, né, constantemente a evolução de frameworks. Cloud pública também ela já tem nativamente algumas ferramentas, por exemplo, o Security Hub, que vai te mostrar e dizer, olha, com base no framework do SIS, você tem essas deficiências. E busque corrigir essas deficiências para você evitar ter exposições desnecessárias. Tá? E aí, quando a gente fala de ter esse framework rodando, normalmente produtos são lançados quase todos os dias em cloud pública. E você tem desenvolvedor aprendendo coisa nova todo dia. Então, os caras fazem bootcamp, esse tipo de coisa. E eles levam para dentro da empresa. E a proposta do desenvolvedor é levar uma solução. E ele está querendo achar a melhor solução, uma coisa que ele viu no bootcamp que é legal, e vai acelerar o processo dentro da empresa. Se você não tiver esses frameworks monitorando, te mostrando quais são os pontos vulneráveis, né? Ou seja, tipo, no mês passado não tinha, mas nesse mês passou a ter, você pode ter uma exposição ou uma falha indesejada no ambiente que pode ser bem catastrófica. Tá? Um outro ponto é cuidar das falhas, né, na camada de aplicação. Então, cara, ALB com AF, isso nativo de toda a cloud pública, extremamente importante ter. Garantir as validações, cara, isso aqui é independente se é aplicação nativa em cloud ou não, tá? Mas o OASP Top 10 traz como umas validações importantes para aplicações nativas em cloud. Então, essa XXE, que é em cima de XML, que é uma das mais preocupantes, tá? Sempre faça essa validação, tá? Tipo, independente da aplicação, né? E use o ALB com AF nativo da cloud. A partir de autenticação e autorização, então, se a gente estiver falando de microserviço, cara, não permitir acesso a microserviços sem autenticação. Ou seja, eu tenho um pool de microserviços, eu tenho vários microserviços se comunicando entre si dentro de um cluster de Kubernetes, por exemplo, tem que ser autenticado. Cara, não é porque está dentro do mesmo cluster que esses caras vão se comunicar de maneira à vontade, sem nenhum tipo de validação. Tá? Tem que ter autenticação. Restringir ao máximo o acesso de AM roles. Então, se eu tenho uma function lambda, cara, não é para dar permissão de admin numa function lambda. Então, um dia você vai ter uma surpresa desagradável, né, quando você descobrir que um desenvolvedor usou essa function que tem permissão de administração e criou um usuário dentro do ambiente. Tá? Porque se o desenvolvedor ele não tem acesso à produção, mas ele consegue, através de uma function que tem essa permissão, criar um usuário dentro da Amazon. Né? Então, se é uma aplicação em Python, ele vai lá, usa o Boto3 e consegue criar esse usuário. Então, garantir, né, que as functions tenham a menor permissão possível. E se você tem vários objetos distintos, eu tenho um servidor e tenho uma function que fazem parte da mesma aplicação. Criem
roles apartadas, criem segmentação de acesso para esses caras. Restringir as permissões em buckets públicos. Cara, isso é básico, mas ainda acontece uma série de vazamentos de dados em cima de buckets que estavam públicos. Quando eu falei da arquitetura da aplicação, se você tem dado que é gravado em bucket, cara, procure também colocar criptografia nesses dados que estão armazenados dentro de bucket. Garantir acesso autenticado à console do orquestrador. Então, nesse caso, eu tenho um Kubernetes rodando. O Kubernetes ele é chatinho com permissionamento de acesso e eu já vi algumas empresas até a usar o Kubernetes com o usuário administrador e todo mundo ter o mesmo acesso, tá? Então, assim, cara, segmente, não é porque você tá dentro de uma cloud pública e você tem a VPC e uma VPN criada em uma estrutura de rede que blinda esse acesso no orquestrador, que você vai deixar esse cara público, tá? Não vai ter autenticação dedicada para o usuário, tá? E fazer uso de RBAC. Cara, o Kubernetes ele é chatinho com essa questão de gerenciamento de acesso, usando o Kubernetes de novo como exemplo. Então você tem lá as roles, a role, que ela é só do namespace, você tem a cluster role, que ela é mais aberta e ela pega geralmente todo o contexto do Kubernetes. É chato, é um pouquinho chato de fazer essas configurações, mas é extremamente importante para você evitar um problema lá na frente. CI/CD, então, ter uma infraestrutura como código versionada, cara, acho que isso, para qualquer aplicação nativa em cloud, é extremamente importante, é basilar esse negócio. Verificar se as falhas de segurança no pipeline, então, cara, aqui implementar toda aquela regrinha SAST, DAST, bonitinha dentro do pipeline, eu acho que não tem nem muito o que falar. Fazer a troca de chave regularmente dos fornecedores. Já teve casos de fornecedores que foram comprometidos, as credenciais eram usadas para fazer deploy dentro do ambiente e apagaram toda a conta. Tá? Então, assim, tipo, o cara tinha backup, o cara tinha instância, o cara tinha snapshot, ele tinha as preocupações dele, mais com o acesso muito permissivo que aquele partner dele tinha, eles acabaram basicamente perdendo tudo que tinha dentro da infraestrutura. Tá? Usar apenas imagens oficiais homologadas e atualizadas. E aí, se eu tenho, se eu estou fazendo, né, aí pode ser até instâncias EC2 ou Computer Engine, sempre usar imagens oficiais. Não permitir que, putz, o dev está usando uma imagem X e ele quer subir isso e colocar lá no Container Registry ou quer usar uma imagem pública do Docker Hub. Tá? Sempre garanta que a imagem você conhece e confia no que está ali dentro. Garantir ambientes apartados, isso é meio óbvio, mas é uma regrinha também que já vi algumas empresas não terem. Então, tinha uma única conta na Amazon ou tinha um único cluster de Kubernetes com namespace separados para cada ambiente. Tá? Então, assim, é extremamente importante e recomendo ter contas apartadas, porque é muito mais fácil vocês passar para o processo de auditoria, esse tipo de coisa. Opa! Calma aí. CI/CD, estávamos aqui. Em Security Secret Storage, então assim, se você vai usar criptografia, se você vai armazenar credenciais, chaves, API, chave de API, usuário e senha, esse tipo de coisa, sempre usar secrets, tá? Então, no Kubernetes, sempre colocar dentro de secrets. E por quê? Quando você usa secrets no Kubernetes, ele grava, por exemplo, as credenciais, né? Esse arquivo de secrets, ele vai para o host, né, que está suportando os containers, num arquivo temporário. Então, se a pod que demanda aquele tipo de secret, ela deixa de existir dentro daquele host, o Kubernetes faz a gestão disso e remove aquele arquivo de secrets dentro do ambiente. Armazenar criptografado. Então, por padrão, o Kubernetes não criptografa. Vai lá e roda os parâmetros para fazer a criptografia desses arquivos de secret em REST. Não permitir chaves e senhas em hard-coded.
De novo, é básico de aplicação, não é uma coisa nova, não é uma coisa para aplicações nativas em cloud, mas como existe o processo de você fazer coleta dessas credenciais, a hora que você compila o container, o pessoal normalmente já coloca tudo dentro do container e sobe o container para um registry com as senhas lá dentro. Tá? Evite essa prática, então sempre que o container subir, ele faça a coleta dessas credenciais. Bom, chave de API ou senha dentro dos containers, a gente já falou, em hard-coded também. Usar serviços de cofre, então usar um Vault. Então, tem N fabricantes que provisionam Vault. KMS ou qualquer outro Vault de cloud que vocês possam querer utilizar, dependendo da cloud que vocês estejam trabalhando. Tá? E aí é muito simples de usar, cara, é muito tranquilo. Só fazer chamadas de API via cloud. Bom, políticas de rede seguras. Isso aqui também é um ponto onde você pode ganhar ou perder o jogo. Cara, fazer uma segmentação de rede apropriada para os microserviços e para o ambiente que você está criando. Então, de novo, a gente volta lá na arquitetura, pensar na arquitetura, como você está construindo essa estrutura. Limitar a comunicação entre as pods, aí entra aqui um serviço de Service Mesh para você conseguir visualizar e ter certeza de que, o que uma pod está falando com a outra e como elas estão se comunicando. Se não tiver um serviço de Service Mesh aqui, por exemplo, uma pod dentro do Kubernetes, fica um pouco difícil de você ter essa visibilidade, tá? Então, eu fortemente recomendo que tenha aqui um serviço de Service Mesh. Não permitir comunicação dos microserviços que são internos, ou seja, eu sei que aquele microserviço ele tem que ficar... Não se comunica com a internet, só comunica dentro da rede. Cara, mantenha esse cara dentro da rede. Tá? Não permita que ele faça requisições para fora. Não permitir serverless sair direto para a internet ou não configurar as duas redes. Quando a gente cria uma function, então eu vou pegar um exemplo da Amazon, eu vou criar um Lambda na AWS. A boa prática é eu setar qual é a rede que esse cara existe e não permitir que ele saia de maneira geral para a internet. Né? Por quê? Eu posso ter um Lambda que se conecta com o banco de dados, gera um relatório e dispara isso através de um e-mail. Eu posso criar esse tipo de função dentro de um serverless Lambda. Ele não saindo para a internet, eu crio uma barreira e evito erros operacionais ou que um desenvolvedor ou alguém mal intencionado faça esse tipo de operação. Configurar duas redes. O Lambda, se ele tiver configurado dentro de uma VPC que não tem acesso à internet e ele está alocado em uma única rede, se aquela região que ele está alocado tiver um problema, eu não consigo mais que esse Lambda seja executado. Porque ele vai tentar se comunicar com algum outro objeto dentro da Amazon e não vai conseguir. Tá? Então é importante ter uma alta disponibilidade para essas funções Lambda. Garantir criptografia ponta a ponta, isso é nativo de toda a cloud, acho que tem que existir por padrão, qualquer objeto ou qualquer coisa que vocês vão fazer de comunicação dentro da cloud tem que ter criptografia de ponta a ponta. Tá? Então, assim, não é tão incomum, tá? Apesar de parecer uma coisa básica, a criptografia ponta a ponta, você vê aplicações que se comunicam da aplicação do cliente até o application load balancer com criptografada, com certificado, dali para dentro a empresa nem sempre se preocupa. Tá? Então, ela entende que dentro da VPC e da subnet na cloud, ela está segura, mas não é a realidade. Tá? Ou seja, ainda continua sendo uma cloud pública e você não tem controle total sobre aquele ambiente. Então, tem que ter criptografia do load balancer até o servidor e do servidor para qualquer outra ponta. Monitore requisições desconhecidas ou potencialmente maliciosas. Então, se você estiver usando cloud pública, você pode colocar um firewall de borda e monitorar esse tráfego. Se você está falando de um Kubernetes, cara, você vai ter que ter um Service Mesh ali ou alguma outra entidade para conseguir te dar mais detalhe do que está acontecendo dentro desse ambiente. Usando componentes com vulnerabilidades conhecidas, eu acho que também, independente de ser cloud público ou não,
containers com vulnerabilidades conhecidas, jamais usar. Então, cara, ter um pouco... eu não recomendo deixar os desenvolvedores sem acesso a isso ou não utilizar nenhum tipo de container diferente do que eles estejam ali trabalhando. Porque você deixa eles criarem, deixa eles trazerem soluções para a empresa. Mas na hora de colocar em produção, ou na hora de subir para um ambiente efetivamente, esses containers não podem ter nenhum tipo de vulnerabilidade conhecida. E homologado, tá? Então tem que ser uma imagem também homologada. Faça uso de pacotes terceiros com vulnerabilidades conhecidas. E aqui você vai usar uma lib do SSL, cara, tipo, mantenha essa lib atualizada, tá? E na aplicação, né, não usar bibliotecas com vulnerabilidades conhecidas. Tem até um memezinho que mostra o tamanho, tipo um lobisomem, assim, que é as bibliotecas que a minha aplicação usa, e o meu código é um cachorrinho bem pequenininho. Porque, tipo, comparado ao quanto a gente usa de biblioteca open source ou de bibliotecas de terceiro, o nosso código acaba realmente ficando pequeno. Gerenciamento inapropriado de ativos. Então, garanta um inventário e documentado dos microserviços. Por que isso? É muito comum, principalmente quando a empresa começa a crescer ou os microserviços começam a ganhar um corpo muito grande, você não ter mais noção e não sabe mais qual microserviço fala com qual microserviço. Aí você começa a ter... você começa a ver, se você tem um service mesh, você começa a ver que um container está tentando falar com o outro e não deveria, tá? Uma pod não deveria estar se comunicando com a outra. E aí você começa a ver que um desenvolvedor desenvolveu uma nova funcionalidade que passa a fazer parte daquele contexto. E aí você tem que manter a sua biblioteca atualizada para evitar esse tipo de surpresa. Garanta que exista um inventário de APIs. É comum também você ter APIs internas que são consumidas por outras aplicações e ninguém sabe. Tá? E aí a pessoa usa chaves distintas, porque em algum momento o time de SRE, o time de sustentação, ou o desenvolvedor, no caso de uma empresa muito pequena, é ele mesmo que cria todo o contexto e ele que dá essa dinâmica, né, essa velocidade na hora de fazer as implementações, ele usar a mesma chave de API para uma outra, de uma aplicação para outra, consumindo a mesma API, e quando você tem a necessidade de fazer uma troca de chave, a outra aplicação quebra. Tá? Por mais que você se planeje para aquela você fazer direito, notificar cliente, caso seja o ponto, mas a aplicação quebra e você gasta horas tentando entender o porquê que a outra aplicação também está quebrando. Tá? Gerencie recursos consumidos em cloud. É comum a gente começar a consumir recurso em cloud. É muito fácil, é muito rápido. Você vai lá, dá 2 cliques e começa, putz, vou usar. Às vezes eu me pego pensando no escritório, cara, não, mas isso aqui é tranquilo, eu vou pegar e subir essa lambda que faz isso e volta aquilo. É muito fácil você construir, mas é muito fácil você perder a mão naquilo que você está construindo também. Então, você ter ideia dos recursos que você está utilizando e manter isso inventariado é extremamente importante. Não tem nada pior do que alguém chegar para você e falar, cara, precisamos reduzir custos, podemos matar isso aqui? Cara, você não sabe se você pode matar ou não aquele objeto dentro da sua infraestrutura. É bem complexo, cara. E aí você gasta um tempão analisando para saber se pode matar aquilo. Tá? Então, e é muito comum, tá? Eu sei que boa parte da galera aqui que tá me ouvindo falar sabe que isso é uma realidade, tá? Acompanhar a evolução dos produtos que você consome em cloud. Não é incomum você receber uma mensagem da cloud dizendo, olha, tal produto vai ser descontinuado daqui X tempo. Todo mundo tem várias prioridades, principalmente o time de desenvolvimento que está trazendo soluções para o negócio. Essa é a função do time de desenvolvimento. E aí quando você fala, cara, vamos ter que parar isso aqui para a gente implementar ou mudar a versão, por exemplo, a versão do Python 2. Alguma coisa vai deixar de ser suportada por uma function lambda. Quando você tem que parar o time de desenvolvimento para fazer essa movimentação e fazer o upgrade, você consome tempo do time de desenvolvimento. A cloud normalmente te avisa um ano antes, mas o que a gente faz? Coloca de ladinho, espera, daqui 6 meses eu volto. E aí a cloud comunica depois de 6 meses. Aí você corre atrás para entender quem que é o dono daquele objeto e aí vai seguindo todo um fluxo que acaba, no final, acaba consumindo muito tempo e recurso do time que deveria ser simples, o processo. Pelo menos endereçar a correção.
Bom, colocar cotas, né, limite em tudo. Então, se a gente pegar na parte de containers, colocar um limite, um mínimo e um máximo. O Kubernetes ele usa, por exemplo, o mínimo para saber em qual máquina do cluster ele vai alocar aquele container, né, aquela pod. E o máximo para você não estourar e deixar. Eu já vi máquina, pod, rodando mais de 16 GB, uma pod com 16 GB. Perde totalmente o sentido de ter uma pod com esse tamanho. Colocar limite de subida para os clusters, para os recursos da Amazon, da cloud, né? Amazon, Azure. Por que isso? Você evita que tenha uma surpresa no final do mês, ou se alguém invadir o seu ambiente, você tem aquilo ali bem limitado, ou seja, cria aquelas triggers de te avisar billing, esse tipo de coisa, tá? Sempre coloque limitação de recursos de subida em cloud. Limite de tempo de execução em function, então normalmente a function dura 15 minutos por padrão na cloud. Uma function de 15 minutos é muito tempo executando. Se você tem uma function que está rodando há mais de 15 minutos e ela está dando timeout, a sua aplicação tem um problema, você tem que mudar a arquitetura dela e mudar o jeito como ela trabalha. Tá? Garanta um rate limit. Aqui é rate limit puro e simples, tá? Para você evitar de ter um cliente que consuma muito a sua infraestrutura. A aplicação é nativa em cloud, ela vai escalar, ela escalando você vai pagar mais. Gerenciamento de log, centraliza os logs. Garanta que você tenha um bom nível de log por recurso, tá? Ou seja, aqueles recursos me satisfazem com relação ao log e implemente tag nas requisições, tá? Para você saber e conseguir traquear da melhor forma as suas requisições. E aí monitorar hosts e containers, comunicação entre os microserviços, aí o service mesh de novo. E monitorar as configurações do orquestrador para evitar que alguém vá lá e meta adultere, né, a configuração original e depois quando você faça o novo deploy, altere as quantidades de pods, esse tipo de coisa. E monitorar os recursos críticos de equipamento. Então, se eu tenho um cluster de Kubernetes, qual máquina que está consumindo mais recurso, qual não está. Bom, essas aqui foram as referências que eu usei para montar essa apresentação. Ali eu montei um projeto open source com o Thiago, que é um brother. Ele faz revisão de roles cross-account dentro da organization da AWS. Se vocês quiserem entrar lá e depois contribuir com a gente, fiquem à vontade.